relacionada a investimento em tráfego. Você poderia abrir para o pessoal, por exemplo, não só relacionada a quanto você está investindo em tráfego, mas também o quão é importante de não mascarar, por exemplo, eu estou faturando 7 dígitos, mas o cara investiu 999 mil. Você pode abrir essa informação pro pessoal? Eu vou até puxar aqui em tempo real. Fala pessoal, tudo bem? Prazer, Daniel. Estamos aqui diretamente da Affiliate World em Bangkok, na Tailândia. E estamos aqui inaugurando o podcast em português no Multilogin com o nosso querido amiguíssimo Alex Knows, do Brasil, um dos grandes players do marketing digital, que está presente na parte de nutracêuticos e também é dono do Hustle Minds. É isso aí. Alex, apresenta um pouco de você para a galera aí, fala um pouco mais sobre você. Então, galera, tô no mercado aí desde outubro de 2019, muito focado em nutracêutico, agora também em infoproduto, tenho uma comunidade e é um prazer estar aqui no Affiliate junto com o Multilogin. E é isso aí, o Multilogin faz 3, 4 anos e hoje a gente está aqui conhecendo o dono do Multilogin, o fundador, Toki Kudan, que representa o Multilogin no Brasil, e está sendo bem legal a experiência. Show de bola. E pra gente começar, queria te perguntar, uma pergunta que provavelmente você deve receber bastante no seu Instagram é: como começar? Como começar? O pessoal, geralmente, do Instagram manda essa pergunta porque está muito saturado de conteúdo. O pessoal gosta muito de estudar e não aplica nada. Então, a melhor forma de começar é basicamente tu estudando, pegando alguns players que você se identifica, estudando o que eles falam e executando, sempre executando em paralelo. É estudar 50%, executar 50% e não se frustrar com os erros, porque é normal ter erro. Eu, quando comecei, fiquei 6 meses ali patinando, ganhando 1.500, 2.000 no mês, trabalhando muito, 14 horas por dia, 16 horas, Sim. muito focado, mas não via resultado até que virou o jogo. Então o pessoal tem aquela ilusão de vai ser muito rápido, mas não é rápido. Pode ser que seja? Pode, se for, maravilhoso. Mas se não for, tenha paciência, porque vai virar. E pra você, qual que foi o seu maior erro quando você estava começando? Foi essa sobrecarga de informação? Você poderia falar um pouco mais? Cara, o maior erro, eu não tive muita sobrecarga de informação. Certo. Eu sempre fui fazendo e executando muito rápido. Tanto é que a primeira campanha de Facebook que eu subi foi minutos depois eu já fiz a primeira venda. Então foi a primeira venda, foi o boleto. Não converteu o boleto. Na época eu não tinha a Morgana lá na equipe que manja muito de boleto. De conversão, na verdade, né? Então o meu maior erro, deixa eu pensar, cara. Acho que o meu maior erro foi ter um pouco de medo. Medo. Porque, eu tinha um pouco de medo em relação a fazer teste com mais gasto. Eu sempre testava, validava com pouco investimento e daí ficava alguns dias rodando e daí depois tinha que testar novamente com pouco dinheiro e eu perdia muito tempo com isso. Então, depois que eu comecei a ter resultado, isso foi uma coisa que me travou em múltiplos 6 dígitos. Entendi. Quando eu perdi essa trava, que a gente foi para 7 dígitos na operação. E essa trava, você se refere a colocar o seu próprio investimento, porque você começou já colocando a sua própria grana em risco, ou foi de clientes e terceiros? Como é que foi esse início? Eu comecei colocando minha própria grana em risco. Certo. Mas depois eu tive um sócio que me abraçou e me ensinou tudo, o Rogério. Legal. E depois era a grana dele no começo. Eu comecei como gestor. Na verdade, eu comecei aprendendo de tudo um pouco dentro da operação. Depois eu virei gestor, então era a grana dele em risco. Então tinha aquele medo, assim, um pouco mais. E quando eu virei sócio já tava tudo ok, porque era a grana nossa e tal. Mas eu arrisquei a grana dele. Quando eu perdi esse medo, eu arrisquei a grana dele, que o resultado grande veio. E daí sim a gente se tornou sócio e fez a operação explodir. E aí, você iniciou inicialmente nesse mercado de nutracêutico. Você poderia explicar para o pessoal que não conhece o que é nutracêutico? Tá. Eu comecei inicialmente com o mercado de infoprodutos. O meu primeiro infoproduto foi um curso de unhas em gel. Nossa. Que eu rodei como afiliado, então eu comecei como afiliado. E quando eu era estágio, eu e o Rogério, a gente trabalhava junto no escritório de advocacia. E ele viu que eu tava fazendo aquilo dali. E eu falei, cara, eu vou largar isso daqui para trabalhar com digital, porque eu ganhava R$800 por mês. Então eu tinha 10 meses em caixa que eu ia fazer virar. Então ele foi lá, enxergou que eu estava trabalhando com isso e me trouxe para trabalhar dentro da empresa dele. E daí a gente, no final, virou sócio por causa da escala que a gente conseguiu chegar ali. Caramba, a proposta de pai para filho, hein? Ele é um pai para mim, ele, a esposa dele, a gente é sócio lá. E a gente trabalha, tem uma sinergia muito boa. Por exemplo, eu tô aqui agora trazendo novos negócios para a empresa, eles estão lá tocando a operação e a gente se complementa bem, porque eu sou o cara do network, o cara que bota cara, o cara que se expõe no Instagram. Legal. E isso traz muito negócio pra gente. E falando sobre essa parte, você citou a parte de conversão e boleto. Você poderia falar mais como é que está estruturado hoje na sua operação? Claro. Essa parte de recuperação, se é o WhatsApp, a ligação, ou você faz igual o Julius, onde você estiver eu vou estar lá? Eu estou praticamente em todos os lugares que meus clientes estão, eu sempre defendo muito isso.
porque a gente estava conversando um pouco antes ali sobre gasto de anúncio. Sim. Eu acho mais importante de que gastar em anúncio, o mais importante é espremer muito bem esse investimento que é feito, porque a gente sabe que cada vez mais as fontes de tráfego estão ficando caras, Sim. então o importante é a gente espremer o máximo possível. E a recuperação de vendas no WhatsApp é um braço muito forte da minha operação e representa ali pelo menos uns 25% das minhas vendas, então é um valor bem expressivo quando a gente fala de nutracêuticos principalmente. E principalmente por isso que a gente ficou muito bom em recuperação. Por trabalhar com nutracêuticos, a gente tinha uma margem mais apertada. Então a gente teve que espremer o máximo possível o nosso investimento em todas as áreas. Então hoje eu faço remarketing não só no Facebook, a gente faz remarketing no Facebook, Google, Taboola, Outbrain, recuperação de vendas no WhatsApp, e-mail. Então a gente tem diversos pontos de contato com o nosso cliente, porque uma hora ou outra ele vai ser impactado, vai sentir algo que vai despertar o interesse de compra nele e ele vai comprar. Sim, e por exemplo, comparado ao mercado de países Tier 1, o Brasil, o tráfego ainda tá barato, você concorda com isso? Sim, o Brasil ainda o tráfego está barato. E aí, fazendo essa parte meio que omnichannel de diversificação de fontes de tráfego, você acaba reduzindo o seu CPA, ou você tá visando mais a parte de LTV, que é quanto o cliente vai comprar durante o longo prazo na sua empresa? Cara, o tráfego no Brasil tá barato, mas já esteve muito mais barato. Sim. Então, como o produto físico a margem é apertada, é importante já ser muito bom em recuperação e remarketing desde já. Então, eu foco ali, não só no LTV. Claro que o LTV é muito importante, hoje a minha taxa de recompra é muito alta por causa desse relacionamento com o cliente no WhatsApp, mas estar em todas as mídias de tráfego, principalmente, reduz muito o CPA. Porque agora que a gente está com um traqueamento muito bom, certo, a gente consegue enxergar exatamente a influência de cada fonte de tráfego no nosso resultado final. Esse foi o melhor mês do ano, certo, com a maior margem de lucro, porque a gente realmente conseguiu traquear tudo e ver que se eu botasse R$10 aqui, R$3 aqui, R$2 aqui, eu ia ter um resultado X. Então é muito importante a gente ter os números muito bem claros para a gente poder fazer esse balanceamento e distribuição de investimento. Show de bola. E sobre essa parte de análise de dados, você tem alguém específico na sua empresa para te auxiliar nessa parte? Por exemplo, alguém de Business Intelligence para poder te auxiliar na tomada de decisão ou não? Cara, eu tenho um pessoal que fuça tudo. A gente não tem muito esses cargos com nomes bonitos dentro da empresa. A gente tem várias pessoas que fuçam muito e buscam melhorar o resultado como um todo. Então hoje tem um gestor meu e outro membro da equipe que estão bem focados em traqueamento e a gente está melhorando cada vez mais o traqueamento da empresa. E sobre essa parte de traqueamento, com a atualização do iOS 14, afetou na sua operação no início? Cara, antes do iOS 14, a gente conseguia traquear muito melhor. Certo. E muito melhor de forma padrão, usando os pixels das plataformas, etc. Certo. E depois disso que surgiu a necessidade de desenvolver métodos de traqueamento externos para a gente poder metrificar, porque a gente ficou realmente cego. Era muito mais fácil antes subir campanha e ter ROI do que é hoje. E sobre essa parte que você citou, relacionada a investimento em tráfego, você poderia abrir para o pessoal, por exemplo, não só relacionada a quanto você está investindo em tráfego, mas também o quão é importante de não mascarar, por exemplo, eu estou faturando 7 dígitos, mas o cara investiu 999 mil. Você pode abrir essa informação pro pessoal? Eu vou até puxar aqui em tempo real o quanto que foi investido. Vou ver se eu acho o print aqui. Que eu postei essa semana, inclusive, no meu Instagram, mostrando o resultado que a gente teve. Porque é muito fácil mostrar ali as notificações de venda pingando no celular e tu tá negativo ali para depois vender mentoria. Exatamente. Então, eu como sou um cara que não vendo curso, não vendo mentoria, é importante esses números não estarem maquiados para simplesmente vender curso. Hoje eu tenho um relatório que a gente usa o Slack para comunicação do time e todo dia meu time manda aqui o resultado diário. Hoje, por exemplo, foi um dia que a gente não gastou tanto. Em um produto X aqui a gente gastou R$5 mil e voltou R$31 mil. Uau. Então a gente teve um ROAS geral de 4.1 e a gente sempre acompanha isso diariamente porque o importante, como eu falei, não é o faturamento, é o lucro. Esse mês foi um mês que a gente investiu, não foi muito, mas hoje, esse mês até o dia... Deixa eu ver que dia que era. Até uns 3 dias atrás a gente tinha investido 140 mil em tráfego para vender 700 mil reais. Uau. Então foi com uma margem muito boa esse mês. Por isso que eu falo que foi o melhor mês do ano. Não foi o melhor mês do ano em faturamento, mas em margem líquida, que é o que realmente importa, o dinheiro no teu bolso. Foi. Sim. Sim. A gente tá aqui apanhando no inglês, misturando tudo, mas tá bem legal. Estamos tirando aqui o perrengue e aprimorando nosso inglês. Exatamente. E perguntando também sobre essa parte de LTV do cliente. Se a gente pega como exemplo aqui o mercado exterior, Estados Unidos, Tier 1, Austrália, Canadá, você sabe que o pessoal às vezes até fica com
Prejuízo. com custo por ação Sim. negativo no início para recuperar no LTV. E nesse caso, como é que você trabalha hoje a parte de LTV na sua operação de Nutra? Ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que eu nem falei no meu Instagram ainda, mas é algo que a gente fez na Black Friday agora. A gente tem uma base de um produto específico de 100 mil clientes. Uau! E a gente chamou mais ou menos uns 7% da base e colocamos 2.000 pessoas em grupos de WhatsApp e a gente fez um lançamento meteórico de recompra do nosso produto encapsulado. Na Black Friday a gente fez R$92 mil. Uau! Então foi um LTV assim. E eu tenho ali na mão, tendo validado essa estratégia, múltiplos 7 dígitos. E é basicamente lucro, só tirando o custo do produto, envio, manuseio e estocagem. E daí eu vou ter praticamente o resto tudo de lucro líquido, uma vez que eu já comprei aquele Sim. cliente. Então o pessoal é muito focado em CPA, só trocar dinheiro, Sim. e não dar valor pro cliente que já comprou. Exato. O mais importante que eu vejo é tu valorizar o cliente que já confiou em ti uma vez. Porque se ele confiou em ti uma vez e tu presta um bom serviço, seja através de infoprodutos ou produtos físicos, tu tenha um ativo na tua mão, que é o cliente sempre te dando dinheiro. Excelente. Isso é um ponto importante a citar, que LTV é importante, mas você tem que ter uma operação sólida, no caso, o seu produto Nutra, provavelmente. Se realmente funciona, né? Tá Cara, vendo? Algo que realmente O funciona. meu produto realmente funciona. Porque Inclusive, para ter essa taxa de recompra Sim. tem que ser algo realmente Exatamente. Assim, eu vejo que o mercado está caminhando para um nível que, se a galera simplesmente entregar o que não funciona, vai acabar... bom. Vai fazer só a primeira Vai venda e acabar- não vai vender mais. Exato, vai acabar morrendo, porque cada vez mais o custo de tráfego está ficando caro. Exatamente. Então, se tu simplesmente vender por vender, trocar dinheiro e não construir essa base de recompra, no futuro talvez não esteja mais funcionando o que tu está fazendo hoje. Então, meus produtos, familiares meus tomam meus produtos, então são produtos que eu realmente confio e minha equipe toma na empresa. Então, minha equipe toma os produtos que eu vendo. E aí, por exemplo, com essa base de clientes, você chega a oferecer, por exemplo, em uma esteira de produtos, outros produtos relacionados a esse nicho Sim, que você eu já tenho- domina? Sim. Além dos upsells de mais do mesmo, que é vender mais unidades do mesmo produto, a gente faz upsells com produtos relacionados ao nicho. Não só ao nicho, mas a faixa etária da pessoa, o gênero da pessoa. Então a gente trabalha bem nessa base de clientes. Excelente. E sobre uma pergunta de quando você iniciou, como é que foi sua relação com bloqueios? Como que você lidava com isso? Cara, em relação a bloqueios, eu perdi centenas de perfis, tá? E isso é normal quando tu começa no mercado, porque tu não sabe exatamente o que tá fazendo e tem uma infinidade de erros que tu pode cometer. E um desses erros é tu não proteger muito bem os perfis, porque, não é normal que tenha centenas de perfis no mesmo computador. Então, o Multilogin, por exemplo, eu já divulguei de graça o Multilogin por 3 anos e tá tudo certo, porque me ajudou muito na minha operação. E o que ele fez que ajudou a minha operação? Foi realmente mascarar a identidade dos perfis, Sim. em qual máquina que ele está. Então, é muito importante isso para evitar os bloqueios. Só que não só isso. Além de uma boa ferramenta de fingerprint, de spoofing, é necessário que tu saiba o que está fazendo com os perfis. Tem gente que vai lá, tô lá assinando multilogin e tal, e tô perdendo o perfil do mesmo jeito. Claro, tu vai lá, pega o perfil que acabou de comprar, acabou de subir na estrutura e quer botar 100 mil reais de orçamento, Exato. vai dar atividade em comum. Eu falo que o Facebook é igual ao banco. Quando tu faz 18 anos e tu vai lá e pega o teu cartão de crédito, sei lá, na Nubank, tu vai ter 50 reais de limite. Ou nada. Ou nada, ou nem vai ser aprovado. E o Facebook é a mesma coisa. Tu tá gastando o dinheiro dele para imprimir publicidade. Aham. Então, se tu não for uma pessoa chegar lá, vou chegar lá e vou passar 10 mil no dia. Não é normal que uma pessoa que acabou de começar faça isso. Então, tem diversos fatores que tem que observar para ter um bom plano de contingência e não perder tantos perfis. Eu geralmente cito 3 pilares, que é dispositivo, conexões e ações. Dispositivo é o que o Multilogin ajuda a gente, que é mascarar o dispositivo que a gente está usando. Conexões são as conexões que a gente utiliza, rede de internet. Certo. Tem diversas formas de fazer com que funcione. E as ações é isso que a gente comentou agora. Exato. Ações comuns ao usuário que está anunciando na plataforma. Exatamente, porque cada vez mais está sendo voltado ao comportamento do usuário na plataforma. Exato. Então, se você acaba seguindo um padrão, você acaba tendo bloco em cascata. Exatamente. E aí, nesse caso, o pessoal sempre pergunta, qual que é o hack para aquecer uma conta? Existe esse hack? Cara, assim, de tempos em tempos existem alguns hacks que a gente utiliza para aquecer contas. Sempre aparecem e somem. Mas o que nunca some é tu se parecer com um usuário real para a plataforma. Então, quanto mais real tu for na plataforma, mais score, mais confiança tu vai ter
em relação ao Facebook, perante ao Facebook. Então, isso é um negócio que eu defendo muito. O pessoal sempre chega pra mim quando, sei lá, tô palestrando ou algum evento, o pessoal fala: Alex, como que tu faz pra ter BM limitada? É simples, eu vou lá, subo 100 perfis. Desses 100 perfis que estão com limite, eu vou lá e perco 90 perfis. 10 perfis subiram de nível. Eles foram para um nível de confiança um pouco maior. Daí eu vou lá e subo mais 90. Desses 90 ali, eu vou perder mais alguns. E desses 10 eu vou perder mais alguns, mas digamos que mais 5 subam de nível. Até que vai chegar num nível que tu vai ter contas que são realmente ilimitadas. Eu tenho contas hoje que se eu subir 200 mil reais para gastar no dia, elas vão gastar. Uau. E ponto. Não vão ser bloqueadas. E isso foi com o tempo, né? Porque foram construídas Exato. com o tempo. Elas foram subindo de degrau por degrau até estar num nível que eu posso acessar daqui de Bangkok, que não vou tomar bloqueio, não vou tomar checkpoint. Excelente. E uma pergunta, nesse caso, sua contingência hoje está estruturada, você está delegando a sua operação. Como que é essa parte operacional da sua empresa? Tá, beleza. Eu por muito tempo fiz sozinho o tráfego, e isso foi algo que me travou por muito tempo. Eu tinha um ego muito alto, achar que eu não ia conseguir achar uma pessoa tão boa quanto eu. Isso foi um grande erro meu. Hoje em dia, eu tenho 2 gestores. Eu tenho um gestor em São Paulo e um gestor em Floripa, e a gente utiliza os perfis compartilhando via multilogin. Excelente. E, para finalizar, gostaria aqui de agradecer ao Alex pela presença no nosso podcast aqui no Multilogin. E lançar o cupom, hein? Vai ter um cupom aí. Vai ter o desconto para todo mundo que assistiu aí. Onde que o pessoal pode encontrar esse cupom? Qual que é o seu Instagram? Pessoal, o cupom vocês podem encontrar no Instagram, @AlexNosse, N-O-S-S-E. É tipo nossa, só que com E. E a gente vai lançar o cupom lá. Qual cupom que vai ser? Vai ter 2 cupons ou vai ter só um? Vai ser só um. Só um? Só um. Tá, então a gente vai lançar o cupom HUSTLO. E qual que vai ser o desconto? 50% na segunda mensalidade. 50% da segunda mensalidade. Ó, pessoal, é um descontão, hein? E aí, qual que é a sua experiência com o Multilogin nesses 3 anos que você está utilizando? Fala pro pessoal aí. Pessoal, já surgiu diversas ferramentas. Eu sempre testo todas as ferramentas, porque contingência é você também ter várias ferramentas rodando junto. Mas a única que nunca me deixou na mão foi o Multilogin. Até hoje eu uso ela, desde que eu comecei, e é isso aí. Às vezes o pessoal quer, eu vou pegar aquela ferramenta que surgiu lá, que é mais barata e tal. Só que tu tá investindo Exato. em perfil, comprando um monte de perfil, botando uma ferramenta porcaria que vai derrubar e tu vai perder aquele investimento que tu fez em perfis. Então eu gosto de investir em boas ferramentas. Excelente. E para finalizar aqui, pessoal, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal do Multilogin, curtir, comentar o que vocês acharam e mandar direct para ele, que ele demora, mas responde, hein? Respondo, mas demora, pessoal, porque, o direct é lotado. Mas eu sempre faço stories, sempre compartilho conteúdo, informações valiosas, então eu recomendo que siga lá e acompanhe. Então é isso. Obrigado, Alex, pela presença aqui no podcast. Tamo Valeu. junto, cara, eu agradeço.